Shalom, shalom a todos. Nós vamos fazer hoje, né, uma meditação no quarto dia desses 40 da Teshuvá, nesse movimento, né, de Teshuvá e procurando entender o que verdadeiramente é Teshuvá. É uma Teshuvá que vai fora dos caminhos do judaísmo, tá? A gente gosta de utilizar nomes em hebraico porque o hebraico ele é a língua original, é a língua que traz os códigos de Deus, tá? Mas poderíamos dizer o caminho do arrependimento? Sim, poderíamos dizer, porque é um caminho de arrependimento. Eu coloquei aqui como título dessa meditação hoje, Teshuvá sem Cristo não é Teshuvá. E a leitura que eu vou fazer está no livro de Mateus, no capítulo 3, diz assim. Eu tô lendo aqui pela Bíblia Judaica Completa, tá? Bíblia Judaica Completa. Eu não utilizo uma única Bíblia, tá? Eu tenho várias Bíblias, então é só porque essa aqui estava mais à mão agora, no momento eu peguei ela, tá? Diz assim, durante aqueles dias, João, o imersor, né, João Batista, chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem. Aqui eu não vou falar as palavras que ele fala aqui, Yohanan, Yahudá, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que vão ficar tipo, o que é isso, né? Que palavra é essa? Então eu vou traduzindo isso para ficar mais simples, né, para vocês entenderem. Então, durante aqueles dias, João, o imersor, chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem. Abandonem seus pecados e voltem a Deus. Aqui já está a palavra, né, para Teshuvá, né, Shuf, voltem para Deus, porque o reino do céu está próximo. Este é o homem mencionado por Isaías quando disse, a voz de alguém clama, no deserto prepare o caminho de Adonai. Endireitem as veredas para ele. João se vestia com roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro na cintura, se alimentava com gafanhotos e mel silvestre, vinham pessoas ao encontro dele, desde Jerusalém, de Judá e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram imersas, né? Eram, como a gente conhece no meio religioso, batizadas, né, por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham para ser imersos por ele, disse-lhes, víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar. Então, parece que, como ele era grosso, né? Como João Batista era grosso. Não, ele conhecia os religiosos da época, tá? E aqui ele era uma pessoa sincera. Era uma pessoa que não tinha máscaras, não utilizava de máscaras. Ele era o que ele era. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para preparar o caminho para o nosso Messias, tá? Então ele diz, víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura, se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar. Então aqui nós temos aí algo que já fala, né, que a Teshuvá precisa produzir fruto, né? Fruto do quê? De arrependimento. Sem fruto de arrependimento, não existe uma Teshuvá verdadeira, tá? Então, é uma árvore seca. Tem que produzir fruto. As pessoas têm que ver a produção de frutos nas nossas vidas. Então, se eu era uma pessoa enganadora, eu não sou mais, né? Como ali o encontro com Zaqueu, ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu
né, no mesmo momento ele tem a sua vida transformada. Ele deixou de ser aquele publicano que tirava proveito das pessoas, cobrava a mais do que deveria cobrar, e ele se arrepende. E ele disse, né, que ele iria restituir 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado, né? Então, isso é o fruto do verdadeiro arrependimento, da verdadeira techuvá, né? Tantos outros exemplos a gente tem nas Sagradas Escrituras que a gente vê que mudaram completamente de vida, o novo nascimento. E isso sem fruto não há novo nascimento. O fruto revela o novo nascimento, tá? E aqui ele diz assim, não suponham poder consolar a si mesmos, dizendo, Abraão é nosso pai, né? Então, os judeus, eles têm, assim como ídolo, a Abraão, né? A gente sabe que Abraão é o pai, né, de todos nós, porque foi dada a promessa, ele seria o pai de muitas nações, né? Não está dizendo que ele seria o pai somente dos judeus, não. Ele é o pai de muitas nações, ele é pai de todos aqueles que creem, né, em Deus, no Pai Todo-Poderoso, mas também de todos aqueles que creem no seu Filho, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém? Porque eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos a Abraão destas pedras. O machado já está junto da raiz das árvores, pronto para cortar. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As Sagradas Escrituras, elas nos comparam com árvores. Então aqui é uma metáfora falando de nós mesmos. Toda árvore, nós, né, que não produzir fruto digno de arrependimento, que não fizer esse movimento de techuvá de verdade, né, não de faz de conta, será colocado um machado à raiz e será cortado e lançado fora, ok? É verdade que realizo a imersão de vocês em água para que abandonem seus pecados e voltem para Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Não sou nem digno de carregar as suas sandálias. Ele os imergirá na Ruach HaKodesh e no fogo, né? No Espírito Santo e no fogo. Ele tem consigo uma pá e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. Então, o trigo é todo aquele que fez a techuvá e apresentou frutos dignos de arrependimento. E o que é a palha? É o oposto, é como os religiosos da época, eram palha. Eles faziam obras, né? Viviam de obras, viviam de tudo isso, mas não havia fruto, não havia um verdadeiro arrependimento, né? Então, eu escrevi aqui, ó, aqui, né, os mestres da lei protestaram serem filhos de Abraão. Para os judeus que são anti-Mashiach, né, eu tô falando aqui que todo aquele, não só judeu, mas toda a pessoa que nega a Cristo, que nega a Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, como o nosso Redentor, são anti-Mashiach, ou seja, são anti-Messias, são anticristos. Todo aquele que nega é considerado um anticristo, tá? Então, esses judeus ainda que não creram, né, que Cristo já veio, que ele já morreu no madeiro, já fez a expiação pelos pecados de toda a humanidade, né, para esses, né, não existe uma techuvá verdadeira. Isso que eles chamam de techuvá é um engano, porque techuvá sem Cristo não é techuvá. E eles acreditam, né, os judeus que ainda não creem no Mashiach, que eles são o povo eleito. Ainda são um povo, né, separado, eleito, mesmo sem crerem, porque eles aguardam ainda um Messias.
e infelizmente serão enganados pela vinda do anticristo, anti-Mashiach, e eles vão crer que esse é o Messias. E muitos que se dizem judeus, mas não são, que são a sinagoga de Satanás, são esses mesmos que sabem que esse Messias esperado não é o verdadeiro, é o falso. Então, muitos sabem e estão colaborando para acelerar a vinda desse anti-Mashiach. Tá? É o que a palavra fala dos da sinagoga de Satanás. E então eles acham que como eles são o povo eleito, né, segundo eles, filhos de Abraão, é o suficiente para a bem-aventurança eterna assegurada. É por isso mesmo que João falava, produzam frutos dignos de arrependimento. Lá no livro de Mateus 23:33 diz assim, o próprio Cristo falando, né? Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu coloquei aqui também, quantos começaram bem a techuvá, mas acabaram por se judaizar. E por mais que não reconheçam ou até mesmo não percebam, já negaram ao Mashiach, ao Salvador. Tá? Isso é muito sério. Lá no livro de João 14:6, Cristo também diz, eu sou o caminho. Ele é essa techuvá. Né? Ele é esse caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, uma techuvá sem Cristo não é techuvá. Somente em Jesus, com Jesus, conseguimos achar o caminho do retorno. Deuteronômio 5, 32, 33. Eu vou ler aqui algumas passagens, tá? Talvez esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é importante que vocês entendam que não existe techuvá, né, separado do nosso Salvador. Então, 5, 32, 33 diz assim, portanto, sejam cuidadosos e façam o que Adonai, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam tudo que Adonai, o seu Deus, ordenou a vocês, para que vivam e tudo vá bem com vocês e vivam muito tempo na terra que passam a possuir. Então, esse caminho que é Cristo, nesse caminho que nos conduziu e nos ligou e nos conectou novamente ao Pai, não há desvios, não pode haver desvios. E o que desvia desse caminho? Muitas coisas desviam desse caminho. Legalismos de homens, doutrinas de homens, misticismos, nova era, espiritismo, tudo isso desvia ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, desvia do único caminho que é Cristo. Então isso é muito sutil. Tomem cuidado com muitas vezes algo que parece, né, é muito semelhante ao Evangelho, é muito semelhante às Sagradas Escrituras, porém dá ao homem uma autoridade, uma independência, né, para caminhar, vamos dizer, né, sem Cristo. Como se nós tivéssemos autonomia, independência. E você até pode escolher ter uma autonomia, uma independência, mas, infelizmente, você não está no verdadeiro caminho, tá? Depois Deuteronômio 31, 29, vai dizer o seguinte: pois sei que após a minha morte, né, aqui Moisés falando, vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão as costas ao caminho que ordenei a vocês. Na verdade, quando ele diz que ordenei a vocês, não é que Moisés tinha um caminho dele, não, ele seguia o caminho de Cristo, todos eles. Né? O Cristo, ele não é a partir, como as pessoas chamam, do Novo Testamento, não, ele é pré-existente. Cristo está desde Gênesis até Apocalipse, ok?
Então, voltarão as costas ao caminho que ordenei a vocês e que a desgraça os alcançará no Aharit Hayamim, né? No tempo que há de vir. Pois vocês farão o que Adonai considera mal e o provocarão com os seus atos. Olha que sério isso. Depois Isaías, vamos achar aqui Isaías. Ao vivo é assim, né? Ao vivo, né? Gravado, mas ao vivo. Isaías 30:20. Eu faço, mas já coloco ali quentinho, né? Para vocês no YouTube, no canal, lá no Telegram, Tempos de Angústia, Vamos Falar de Esperança, e no grupo Libertos por Cristo. Se você ainda não participa, vem fazer parte dessa família, né? Libertos por Cristo. Amém? Então, Isaías 30:20. Ainda que Adonai dê a vocês apenas pão e água em pouca quantidade, seu mestre não se esconderá mais, e vocês o verão com os próprios olhos. Com os ouvidos captarão a palavra que vem detrás de vocês. Este é o caminho. Fiquem nele. Quer sigam para a direita, quer para a esquerda. Vocês considerarão impuros os ídolos cobertos de prata, as imagens de metal banhadas de ouro. Vocês os jogarão fora como panos de menstruação. Dirão a eles: saiam daqui. Este é o caminho, fiquem nele, permaneçam nele, não se desviem. Isaías 35:8. 35:8. Haverá uma estrada lá, um caminho, chamado o caminho da santidade. O impuro não passará por ele, mas será para quem ele guiar. Os tolos não andarão por ele. Depois os Salmos, né? Vamos dar uma olhada nos Salmos. Salmos 27, que inclusive é um salmo recitado, né? Nesses 40 dias, Salmo 27. 11, vai dizer assim: ensina-me teus caminhos, Adonai, guia-me no caminho da retidão por causa de meus inimigos. Então, tem um caminho, que é o caminho da retidão. Amém? Salmo 86:11. Acordei um pouquinho resfriada hoje. Tá bem frio aqui no Rio Grande do Sul. Salmos 86:11. Diz assim: Adonai, ensina-me o teu caminho e assim poderei viver por tua verdade. Dá-me um coração constante, não um coração inconstante. Quem caminha na Techuvá tem um coração constante, não vacila. De maneira que eu tema teu nome. Amém? Salmo 86:11, esse que nós lemos agora. Salmo 119:30. 30. Vai dizer assim: escolho o caminho da confiança, mantenho tuas ordenanças diante de mim. Tudo isso é Techuvá, tá? Tudo isso é Techuvá. Provérbios 6:23. Pois o mandamento é lâmpada, a Torá é luz, e as advertências da disciplina caminhos para a vida. Provérbios 10:17. Aquele que observa a disciplina está no caminho para a vida. Então, a Techuvá exige disciplina. Então, não há... deixa eu continuar aqui. Mas o que ignora a correção está cometendo um erro. A disciplina. Muitos pensam, né, que se eu pegar todas as pautas de renúncia, eu leio, né, eu faço as pautas de renúncia e eu tô
tô de bem com Deus, tá tudo certo, lá em Yom Kippur eu vou receber a misericórdia do Senhor, o perdão do Pai, né? Só que cuidado, techuvá não é um legalismo, techuvá não é você fazer uma renúncia, mas a sua vida continuar a mesma. Muito pelo contrário, se você fizer isso e não houver realmente um novo nascimento, só vai acumular condenação para você. Porque você está escarnecendo de Deus, você está zombando de Deus, achando que Deus é bobo. Né? Ninguém pode escarnecer de Deus, de Cristo, da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nós temos que temer, ser pessoas tementes, né? Ter reverência com as coisas de Deus. Saber que a palavra que sai da minha boca, ela pode me abençoar, assim como pode me amaldiçoar. Pode me trazer vida, como pode me trazer morte. Com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, ele vai colher. Então, cuidado. Se for fazer alguma renúncia, né? Que nesse tempo existem várias pautas de renúncia, né? Para ajudar as pessoas, né? Nesse processo de techuvá. Mas de nada adianta você acumular uma pilha de pautas de renúncia, fazer uma renúncia a cada, né, dia, 40 pautas de renúncia, vamos dizer. Mas você não muda. Você não abre mão daquele pecado de estimação, você não abre mão daquela sua personalidade que não se deixa moldar pelo Eterno. Uma pessoa de difícil convívio, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, arrogante, uma pessoa que pede pela misericórdia de Deus, mas não é misericordioso com o próximo, não perdoa. E lembrando, aquele que não perdoa ao próximo não é perdoado por Deus. Então, vamos entender isso, vamos andar com responsabilidade nesse caminho de techuvá, amém? Então, essa é a mensagem para esse 4º dia, né? E vamos prestar atenção e caminhar com responsabilidade nesse retorno, nessa volta, nessa techuvá, com responsabilidade. Amém? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.